do Todo céu, dia estão 7 a 1 no preparados? mundo Estão dos preparados famosos? para as tretas? Porque olha, O negócio tá feio, né? o negócio tá pesado. É. Tiveram as que aconteceram aí ontem na parte da tarde, à noite, só que tem as de hoje já cedo que a gente precisa comentar com vocês também em primeira mão. Bora lá, queremos saber tudo, querido. Trazer aqui pra vocês em primeira mão. Eu falei que eu tenho que começar com as notícias positivas. Então, tem alguma? Eu vou interpretar isso daqui como uma notícia positiva para o Zezé e para a Zilu. Tá, porque se é questão de Positivo pros interpretação, pra alguma pessoa não vai ser, né? Exato. Não, para os dois isso daqui é uma notícia boa. Não muito boa, mas é boa. Porque é o seguinte, a Zezé e o Zilu estão... A Zezé e o Zilu... Não. Cara, eu faço O isso direto. Zezé e a Zilu. Sai Olu, Natel, direto. Eu adoro me sentir representada nessas horas. Ai, meu Deus do céu. Muito Menina, bom. sabia que o Zezé e a Zilu se uniram novamente depois de anos separados, só que dessa vez, ó, pra tomar uma grana da Rede TV. Eita! 589 mil reais, desculpa, 529 mil reais exatamente é o que eles vão tentar tomar da Rede TV. Pra gente entender essa história que nós publicamos hoje cedo lá no Notícias da TV, a gente tem que voltar lá pra 2004. 2004, quando o Zezé e a Zilu ainda eram casados, naquela ocasião o TV Fama resolveu fazer uma sátira a respeito da família. E aí fizeram uma novela mexicana. Só que uma novela mexicana um pouco agressiva na minha interpretação. Porque eles criaram personagens para essas pessoas. E aí os personagens se chamavam da seguinte maneira. Tinha a Vanessita Amargurada Camargo. Eita. Vanessita Amargurada Camargo. Zilu virou Zuleide Zoada Camargo. E o Zezé ficou como José Filha Faz o que Quer Camargo. Eles não gostaram, abriram um processo contra a Rede TV e ganharam. Quem que ia gostar, né? Pois é, não, foi ofensivo mesmo. Esquisito. Foi ofensivo. Na ocasião, eles pediram uma indenização de mais de R$1 milhão. A justiça acatou, só que a gente está falando de 2004. O tempo foi passando e quando foi em 2019, eles fizeram um acordo com a Rede TV e fixaram a multa em 407 mil reais. E aí a Rede TV se comprometeu a pagar esse valor, só que não pagou. Então assim, já faz anos que a Rede TV não paga. Passou-se o tempo, hoje está nessa casa dos 529 mil. Tá Mas correndo por juros, que né? o Zezé e a Zilu resolveram agora se unir? É que a Rede TV acabou de ganhar um processo avaliado em 3 milhões de reais. Contra quem? De uma produtora que alugou espaço na Rede TV para esses programas caça-níqueis, sabe? Que tem direto lá na Rede TV. E essa produtora deu chapéu na Rede TV. Não é? Aí, a Rede TV levou o caso para a Justiça deu parecer favorável para a Rede TV. O Zezé e a Zilu souberam que a Rede TV tá para ganhar essa grana. Cada vez que você vai falar isso, você tem que pensar um pouquinho. Porque, né? Deu mais trabalho. Muito bonitinho. Os advogados do Zezé e da Zilu souberam que essa grana tá para entrar no caixa da Rede TV, já falaram assim, ô Justiça, Opa, tem dinheirinho chegando ali. Justiça, vai chegar dinheiro, eu quero a minha parte. A Justiça deu um parecer favorável. Falou, tudo bem, a hora que entrar no caixa a gente faz esse repasse. O problema, meu anjo, é que a empresa que vai ter que pagar os 3 milhões de reais não vai pagar a Rede TV. Não vai pagar a Rede TV. Porque, ó, os advogados do Zezé e da Zilu foram lá, conversaram com o dono dessa produtora, com os responsáveis, para ver, né, quando que eles iam efetuar o pagamento e tudo mais. Aí os proprietários falaram assim, a gente não vai pagar, a gente não tem dinheiro. Aí mostraram o patrimônio da empresa, menina, é assim, vergonhoso, a empresa praticamente faliu. Eles não têm nada para assim substancioso assim para vender e para pagar essa dívida. Eles não têm. E aí o Zezé e a Zilu, muito provavelmente, embora estejam fazendo essa movimentação, vão ficar a ver navios. Os advogados deles continuam trabalhando para tentar reaver essa grana, porém vai ser muito difícil. Mas foi uma novelinha lá de 2004, gente. Uma novela mexicana que foi muito ofensiva, né? Viram uns personagens com os nomes bem zoados. Foi dentro de algum programa? No TV Fama. Ah, no TV Fama. Foi no TV Fama. E aí, por conta desse processo que foi aberto lá em 2004, gente, Zezé, Luciano e Zilu não podem ser citados ou entrevistados, não podem participar de nenhum programa da Rede TV. Eles estão na famosa lista negra da Não só emissora. no TV Fama, mas também em outros programas também.
Exatamente. Até porque se essa grana entrasse no caixa da Rede TV, eu desconfio que eles não estariam no primeiro da fila, não. O Zezé e Azilu. Porque tem outras pendências judiciais. Tem várias. Várias, né? Assim, se você puxar a quantidade de processos trabalhistas pelos quais a Rede TV responde, são uns 200, Rê. Uia! É muita coisa. A fila é grande. Não, isso tipo de Zezé, vai pra fila. Isso de funcionários que já trabalharam na Rede TV. Fora todos os funcionários que trabalharam na manchete. A Rede TV herdou essa dívida. Assumiu, né? E as causas, gente, estão aí. Estão aí para serem executadas. Flutuando. E até hoje, todos... Em ordem de fila, essa turma seria a primeira, né? Todos os funcionários que trabalharam na manchete, a Rede TV não pagou até hoje. É. Então, assim, tem muita gente aí para receber uma grana. E ninguém vai receber, pelo visto, né? Nem a Rede TV vai ganhar esse dinheiro os dinheirinhos que deveriam entrar não entram. Fica mais difícil ainda. Exato, né? Tipo, parece que a roda não ajuda, né? Enfim, seguindo o baile, vamos falar de uma outra notícia que, ao meu ver, é uma notícia boa. Porque eu também fiquei um pouco assustado que nessa madrugada a Grazi Massafera simplesmente tirou as fotos dela com o Caio Castro do Instagram dela. Era de madrugada, amiga. Eu falei, não, já tinha desligado o meu computador, já tinha encerrado o meu expediente. Eu falei, e esse pessoal fazendo as coisas de madrugada pra ver se passa batido, mas não passa. Eu vou voltar pro meu trabalho agora, deixa pro dia seguinte. Ainda bem que eu nem me dei o trabalho. Por quê? O que foi? Porque eles desativaram essas fotos, na verdade ela desativou essas fotos, né, arquivou. E aí, uma pessoa que eu não conheço, eu nunca ouvi falar desse rapaz, mas é um blogueiro de fofoca, eu não conheço ele, Sidney Pedroso, você já ouviu falar? Não conheço. Também não conheço, vou dar uma busca depois para ver quem que é esse rapaz. Ele fez uma publicação enigmática nas redes sociais, ele falou o seguinte, fofoca cifrada. Um casal foi passar uns dias em Fernando de Noronha, mas a namorada já saiu de lá e ele ficou. Eis que a ex-affair do boy está por lá e muitos já viram eles juntinhos por lá e tudo mais. Quem vocês acham que é nessa fofoca global? Todos conhecidos. E aí, essa história começou a ganhar as páginas de fofoca no Instagram, que tem um monte, gente. More, né? Eu me divirto muito com essas páginas de fofoca no Instagram. Eles são muito debochados, eu dou muita risada muitas vezes. E aí, a galera começou a falar, é a Grazi e o Caio Castro, porque a Grazi desativou as fotos, Aí na madrugada o bagulho ficou lá, tomando corpo. A Grazi Massafera estava acordadíssima, ela pegou e já se manifestou na madrugada mesmo para botar fim nessas especulações. Que ela colocou, vocês estão muito loucos, quanta criatividade, vocês estão passando do limite com as fake news, minha gente. E aí ela pegou, compartilhou no próprio perfil dela, nos stories isso, uma foto antiga dela com o Caio Castro, e aí ela escreveu, fake news na madrugada. Gente, vamos dormir. Terminei agora The Crown, que série maravilhosa. Gente, vamos dormir, é muito bom. Já mudou completamente o assunto ali. E aí, eu tinha visto Tem uma figurinha assim, pegando uma pessoa com a camisa de força, bora sair da internet. Bora sair da internet. Eu amo essa figurinha. Bora sair da internet, porque você já passou dos limites, né? Essa é uma das minhas figurinhas favoritas. Bom, né? Eu uso essa galera podia colocar isso em prática na vida real, então. Na verdade, eu acho que se eu andasse com uma camisa de força, eu botaria em muitas pessoas que eu vejo pela rua, na verdade, né? Tudo bem, né? Ai, que barato. O Caio Castro também se manifestou, chamou a galera de desocupada, falou que não tem nada a ver essa história toda. Os dois estão juntos. Os dois seguem juntos e felizes. Para nossa alegria, porque eles produzem fotos tão lindas, inspiradoras, né? Gente, cada foto que eles fazem é um 7-1 na cara da gente, porque eles são muito lindos juntos. São pessoas que a gente fala, podem reproduzir. Nossa, que casal bonito. Por favor, pode povoar o mundo. Pode povoar o mundo. Seguindo o baile, agora a gente vai entrar nas notícias tristes / complicadas do dia e também pesadas. Babado. Vamos começar com a Marina Rui Barbosa, galera. Marina Rui Barbosa, enfim, terminou o casamento dela. Enfim, porque em outubro eu tinha publicado uma notícia com exclusividade lá no Notícias da TV, foi num fim de semana, na noite de um sábado. Eu até pedi desculpas para a assessora dela, porque eu falei, olha, acabou de me chegar essa parada. Falando que eles estavam em crise, a Marina e o Alexandre Negrão, em outubro. E eles desmentindo tudo, né? Desmentiram tudo. Tanto que a assessora falou pra mim, Gabriel, não embarca nessa história, porque inclusive amanhã eles já vão viajar juntos, tal, não sei o quê. Ela até me falou o destino deles, mas pediu pra eu não publicar em respeito, pra não juntar paparazzi e tudo mais. Só que a pessoa que me passou é uma pessoa muito ponta firme, próxima, inclusive, da Marina. Eu diria até que era uma amiga da Marina. Era?
Eu acho que sim, porque depois que essa história vazou, não é mais. Ai. Aí a gente publicou, essa notícia ganhou corpo, obviamente no dia seguinte estava lá a Marina postando stories com o Xande Negrão, para desmentir qualquer tipo de boato que tinha em torno de uma possível crise no relacionamento. Eis que agora eles de fato anunciam o término. Óbvio que a gente não fica feliz com separações, não ficamos mesmo, mas ontem, no comecinho da tarde, eles anunciaram o fim desse casamento, foi logo na hora do almoço, e ficaram juntos após 3 anos. Só que aí a história vai ganhando alguns capítulos extra, que não são muito legais. Eu falei pra vocês que em outubro, ela e o Alexandre Negrão fizeram uma viagem romântica pra acertar os pontos ali. Tá, estavam certo? tentando ainda. Estavam tentando. Fábio Oliveira publicou ainda ontem que a Marina Rui Barbosa já tem outro boy. Sabe que eu vi isso e quando eu li, eu falei, gente, não é possível que ela foi tão rápida e conseguiu despistar tão bem a imprensa a ponto de já fazer a fila andar e a gente não ter noticiado nem a separação dela. Pois é. Como é que foi isso? Pois é. E é fato que ela já tá com outro cara? Parece que sim. Porque o rapaz, esse rapaz que está com ela, que é o Guilherme Mussi, ele é um político, né? Inclusive, ele foi tema de reportagem do Fantástico faz pouco tempo, Ele é ex de viu? alguma outra famosa, não é não? Sim. Eu li alguma da coisa. Rebeca Bravanel. É verdade. Foi ex da Rebeca Bravanel. Caramba. E esse Guilherme Mussi foi tema de reportagem no Fantástico recentemente. Por quê? Porque ele estava dando umas festas clandestinas na casa que ele morava. Ele chegou a mudar dessa casa, alugou um outro espaço para continuar dando festa, só que nesse novo lugar ele também foi denunciado, baixou polícia, o caramba 4. Tanto que ele tomou umas represálias aí, se eu não me engano ele é deputado, tá? E aí ele tomou umas multas, tomou umas represálias aí, foi advertido por conta desse comportamento, mas ele é dessa galera aí que não tá nem aí pra hora do Brasil. Se tem gente morrendo, se não tem, a vida dele, ó, segue normalmente. Normalíssima. E aí, a Marina Rui Barbosa, segundo conta aqui a Fábio Oliveira, já tá com ele há mais de 2 meses. Aí a conta que não fecha, amiga. A conta que não fecha. Quer dizer, em outubro ela viajou com ele, já decidiu que não dava em outubro mesmo, porque no mês seguinte ela já ia começar com uma pessoa diferente? No dia seguinte eu julgaria, porque se há mais de 2 meses, tá quase ali, ó. Também tá, janeiro, vamos contar novembro. Exato. Só que quando a Marina voltou dessa viagem, tiveram ainda alguns stories a respeito dessa viagem. Eles não voltaram terminados. Não voltaram a terminar. Tá. A Marina deu entrevista e foi questionada, eu não lembro qual programa foi, mas foi algum da Globo que ela falou que estava tudo bem, deu aquela justificativa, agora no fim do ano, eu e o Alexandre, a gente não vai passar o ano novo juntos porque ele foi diagnosticado com Covid. Balela, eles já estavam separados. Só que aqui... Ele foi diagnosticado com Covid mesmo? Ela aproveitou a notícia? Ninguém sabe. Quem divulgou foi a assessoria da Marina. Então... A gente não sabe. Pra mim, é história pra boi dormir. É história pra boi dormir. E agora, a Fábia também fala que além deles estarem nesse relacionamento, a Marina tá apaixonadíssima. Apaixonadíssima. E esse Guilherme Mussi, inclusive, já está procurando uma casa para os dois morarem juntos. As amigas mais próximas de Marina dizem que nunca a viram tão apaixonada na vida quanto ela está agora. Só que aí, amiga, a Fran tá me fazendo, a nossa diretora tá fazendo uma pergunta aqui. Alguma coisa a ver com o surubão de Noronha? Então, não tem a ver com a história do surubão de Noronha, mas aí eu fico aqui pensando. Lembra naquela época da história do surubão, que deu toda aquela treta nos bastidores de O Sétimo Guardião, de que o José Loreto teria tido um caso com a Marina Rui Barbosa e etc. E ela já estava com o Xande naquela época. Já estava casada. E aí, todo mundo se voltou contra a Marina ali na Globo. E aí, ela ficou bem queimada, ninguém olhava pra ela, vários atores e várias atrizes romperam relacionamento com ela por conta dessa história. Porque pro mundo ela passa a imagem da puritana, fofa, que jamais faria uma coisa dessa. Exato. E na época, nenhum ator saiu em defesa dela. Ninguém veio a público para falar, desmentir que teve relacionamento com a Marina Rui Barbosa, ou que viu ela... Ele não falou com todas as letras. Ninguém falou. Somente ela saiu em defesa de si mesma. Somente ela. E assim, na época, obviamente, ela falou que não se envolveu com ele. Eu acreditei na fala dela, né? De que ela não se envolveu. Mas aí, assim, né? Quando você ouve uma história dessa, o tempo é o senhor da razão.
talvez aquela história lá no passado... Não seja tão louca assim. Não que, de fato, talvez ela tenha ficado com o José Loreto. Mas aquela história lá atrás, pelo visto, causou uma rachadura no relacionamento. Foi. Que eles não conseguiram consertar ao longo do tempo. E aí, hoje, eles já estão separados. Nossa, foi tão pouco tempo de casamento, 3 anos, 3 anos. Eles se casaram 4 vezes. E uma coisa, Fran, não sei se você vai conseguir aí mostrar uma foto do Alexandre Negrão e uma do Guilherme Mussi lado a lado. Não sei se a gente tem esse arquivo. Eles são meio parecidos, Eles saíram da mesma forma. Igualzinho. Separados na maternidade. Mas eu acho que ele tem muito mais cara de galanzão de novela mexicana do que o Guilherme Mussi? Gente, eu acho o Alexandre mais bonito. Então, não, mas galã por causa do cabelão, assim, tem toda essa pinta, não tô nem colocando na balança da beleza, assim. Eu tô achando que tem essa coisa da brilhantina. Exato. Muito bom. Exato. Enfim, o bom é que pelo menos ela vai conseguir reconhecer rápido o novo mozão, porque é a cara do outro, né? Gente, é pra gente não se iludir com essas coisas da internet, do Instagram, né? Que a gente vê aquela vidinha perfeita, aquele casamento. Eu lembro do pedido de casamento escrito na areia da praia. Aquele casamento de Hollywood que a gente viu, maravilhoso. A Marina parecia uma deusa. Sim. Eu falava, gente, pra durar o quê? Olha aí. Já com toda essa história por trás, né? Só pra postar nas redes sociais, gente. A gente é enganado todo dia nas redes sociais. Né? Danada, né? Vai continuar nesse assunto? Não, a gente vai virar a página agora e vamos falar sobre o Henri Castelli, que ontem a gente falou bastante aqui. A gente levantou algumas dúvidas, né? Eu levantei muitas dúvidas a respeito de todos os relatos que a gente tinha, de toda a apuração, inclusive das falas do Henri Castelli, que me deixaram muitas dúvidas. Não, muita gente, né? Me deixaram muitas dúvidas. Mas agora também preciso aqui fazer a meia-culpa e pedir até desculpas para o Henri Castelli por conta de algumas dúvidas, porque foram divulgadas novas informações a respeito daquele caso, né? A gente leu algumas fofocas de onde poderia ter acontecido, que o Henri poderia ter feito, dele ter enchido a cara numa balada e etc. Olha só os detalhes. Eles estavam num lugar chamado, deixa eu pegar aqui o nome do lugar, Marina do Zezeco. Tá. É o nome do lugar. Fica lá em Barra de São Miguel, em Alagoas. Pois bem, quem socorreu o Henri Castelli foi o segurança do Carlinhos Maia. Vai juntando os pontinhos aí, né? Falando, caramba, o segurança do Carlinhos Maia. Pois é. E o próprio Carlinhos confirmou isso. Ele falou, a confusão era do lado da minha casa de praia. Eu estava com eles, mas na hora da agressão eu estava no restaurante do lugar. Sim, eu dei suporte com segurança e carro, disse o Carlinhos Maia em entrevista a Fábio Oliveira. De acordo com algumas testemunhas que foram ouvidas, que estavam lá no lugar, foi o seguinte, o Henri chegou lá de cabeça baixa, estava falando no celular, tal, não sei o quê. E aí ele estava com um grupo de amigos, e esse grupo de amigos ia se posicionar lá nesse lugar, nesse estabelecimento, quando o Henri Castelli foi abordado por algumas pessoas que começaram a agredir, puxaram ele por trás. Gente, e literalmente do nada. E ele nunca tinha visto as pessoas na vida. Nunca, nunca. Que loucura. Depois que o Henri sofreu tudo que ele sofreu, o Carlinhos Maia, junto com segurança e toda a galera que estava ali junto com o Henri Castelli, decidiram se refugiar, se esconder na casa do Carlinhos Maia. Tá. E deixar a poeira baixar. E com os amigos não aconteceu nada, só com o Henri? Só com o Henri Castelli. Só com o Henri. E aí estavam deixando a poeira baixar porque esse grupo que agrediu o Henri estava prometendo fazer mais confusão. E aí, quem que é esse grupo? Quem que é esse grupo? Quem são essas pessoas? Vamos lá. Segundo consta, um deles é um dos filhos de um ex-governador de Alagoas e o outro era o prefeito de Barra de São Miguel. Ou seja, o prefeito da cidade estava agredindo o Henri Castelli e esse prefeito a história fica cada vez pior. Também é dono do estabelecimento onde o Henri Castelli estava. Então, o prefeito da cidade e o filho de um ex-governador foram lá gratuitamente e fizeram o que fizeram com o Henri Castelli. A gente não chega... do lugar, chega do nada, batendo num cliente. Gente, que coisa mais maluca essa história. Tem alguns lugares aqui do Brasil. Parece real mesmo. Tem alguns lugares aqui do Brasil, né, que a gente vive numa bolha aqui em São Paulo, que a gente fala, cara, isso é surreal. Mas tem alguns lugares do Brasil que realmente são dominados por algumas pessoas, por grupos, por facções, por, enfim, que quer que seja. Por militares, coronéis, enfim, cada região do Brasil tem a sua especificidade.
E eu não duvido, não vou fazer nenhum tipo de acusação aqui, mas para o Henri Castelli ter ficado com medo de fazer uma denúncia... É verdade, porque se ele veio com aquela história do perdão depois, dizendo que não ia denunciar e tudo mais, é porque era gente grande. Exato. Porém, o advogado do Henri Castelli já desistiu dessa ideia e, assim, pode ter o perdão de alma, mas na justiça não vai ter perdão, não. O que é muito certo, que a gente falou sobre isso ontem. O Henri Castelli vai levar isso à justiça e é muito feio. Deixar esses criminosos, tipo, isso é um crime, gente. Deixar isso impune não pode, não. Prefeito de uma cidade que é uma instância turística fazer isso com uma pessoa que está lá visitando, inclusive vai divulgar a cidade nas suas redes sociais para as pessoas se sentirem interessadas. Isso, vem pra cá, uma cidade turística, tal, vem pra cá que eu vou bater no C. Você acha que isso, gente? Você acha que algum dia eu vou botar o meu pé nessa cidade, enquanto esse homem estiver como prefeito lá? Minha segurança está super comprometida, você acha? Nem sou louco. Se o prefeito realmente estiver envolvido e realmente for um dos agressores, pelo amor de Deus, né? Ele merece no mínimo ser preso, porque a gente não mostrou aqui as fotos da radiografia que foi feita, né? Da tomografia, inclusive, que foi feita lá do Henri Castelli, mas Regiane do céu, o que aconteceu com o osso da mandíbula desse homem. E de pensar que vamos combinar que podia ter acontecido coisa pior? Sim, foi um milagre que salvou ele. Não é? Foi um milagre. Ele, assim, a parte boa dessa história é que o osso que foi danificado, que quebrou no rosto dele, é um osso que não comprometeu a vida dele. Pode vir a comprometer a questão estética, a gente não sabe, a questão funcional, a gente também não sabe. Porém, gente, foi por um milagre que esse homem ficou vivo. Bom, coisa, gente, que história mais cabeluda, ela fica pior quanto mais a gente conhece a história. Fica só pior. Eu não sei se na hora também foi até o mesmo Carlinhos Maia que incentivou a não denunciar, porque talvez o Carlinhos conheça essas pessoas e tudo mais. Mas Henri Castelli, pelo amor de Deus, você tem que levar esse caso adiante. Bem, as últimas consequências. Favor. Agora sim, outras especulações começam a surgir, como é o caso da Márcia, dizendo aqui, ó, pelo que eu vi, o Henri Castelli falou mal do local cujo dono é prefeito, reticências. Mas absolutamente nada justifica. A gente tem total, né, Márcia? Acredito que você concorda comigo também, que a gente tem total liberdade de ir num lugar, não gostar daquele lugar e fazer os seus apontamentos, que inclusive podem ser críticas construtivas a esse respeito, partindo do princípio que isso de fato aconteceu. Você, como cliente, você tem total. Aí você, dono do lugar, vai lá e enche o cara de porrada porque ele não gostou do lugar que tá. Exato. Muitas vezes a gente acaba indo para lugares, né? Aí tá aí a foto. E muitas vezes a gente acaba indo para lugares que a gente acaba não gostando, mas para ficar na companhia dos amigos. Aí já tá amarrado, inclusive, né? Ó. Sim, tá amarrado. Ali vocês estão vendo. Metal. Mas olha o que aconteceu com o osso do queixo. Não, separou. Olha isso, gente. Separou completamente. Olha isso. Imagina, isso é gravíssimo. Nossa Senhora. Isso é gravíssimo. Ele teve a sorte desse osso em específico ter quebrado. E pelo que você falou, Gabi... Se fosse alguma outra parte da cabeça, a Regiane poderia ter morrido. Sim, sem ele poderia, sei lá, ter perdido toda a cognição. Esse homem poderia estar vegetativo hoje em dia, porque o impacto foi muito forte. Isso daqui, gente, não é normal. Não é normal de acontecer. Tem gente que não acredita que ele apanhou de graça, alguma coisa ele deve ter feito. Gente, mas nada justifica uma violência desse tamanho. Tem formas e formas de resolver os problemas, né? Enfim. Eu tenho essa questão comigo de que, assim, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu, né? Não sei se o Henri falou alguma coisa antes de entrar no estabelecimento, ou lá no estabelecimento ele falou para alguma pessoa que ouviu, um garçom ouviu, falou para o dono do estabelecimento, falou, não, ele não gostou, tá achando que aqui é uma porcaria. Alguma coisa sim aconteceu. Alguma coisa sim aconteceu. Gente, mas o prefeito tem que saber que as coisas se resolvem na diplomacia. Se foi isso, gente, assim, sem brincadeira nenhuma, vamos combinar. Absurdo. Se ele fez um comentário desse de que achou o lugar uma porcaria, se achou o lugar sujo, porco, se não gostou, sei lá, da música que estava tocando no lugar, isso é motivo para quase tirar a vida do homem. Ele não cometeu nenhum crime, cara. Ele só fez um comentário de que ele não estava feliz no lugar. Mas aí nada vai ser motivo para uma agressão, nada. Mas tá faltando uma coisinha aí. Tá faltando um detalhe aí nessa história que a gente ainda não tem. Independentemente de qual seja, isso que aconteceu com esse homem, pelo amor de Deus. Inaceitável. Ainda mais as pessoas que estão envolvidas. É absurdo. Socorro, gente. Não, sim, Márcia, eu entendi que você só quis nos informar aqui, fica tranquila. Não, Márcia, ela pelo amor de concorda Deus. com a gente, também achou a justificativa, entre aspas, absurda. É que a gente tá inflamado aqui porque olha a situação que esse homem tá. Isso, gente, e aí quando a gente ouve as pessoas que estão envolvidas, eu acho que o poder muda a cabeça das pessoas. O cara vira prefeito da cidade e acha que tem o poder de sair fazendo o que bem entende, né?
E vai lá, o prefeito bate num ator conhecido que dá o que... Ele achou que não ia dar propaganda negativa, que ninguém ia ficar sabendo, que ia ficar tudo... Olha, a justiça desse país sempre me surpreende pelo lado negativo, né? É capaz de não dar nada com esse cara. Ai, pelo amor de Deus, não. Bora pro Gabi, que ele falou que os babados estavam apenas começando. A gente achava que a história do Henrique Castelli era a bomba do dia. Tem mais, né? Tem mais, amiga. Antes da gente soltar as bombas aqui, vamos mandar um beijo pra Margarida Paz, nossa telespectadora, que tá fazendo aniversário hoje. Beijo pra você, viu, Margarida? Felicidades. Beijo, parabéns. Seu novo ano seja incrível. Deixa eu dar uma notícia bacana aqui. Antes, Viviane Araújo tá noiva, gente. Ah, é? Tá noiva do Guilherme Militão, empresário. E eles já têm planos, inclusive... de aumentar a família. De terem filhos. Que legal. Ela tá super afim de ter filhos. Inclusive, no Instagram dela, ela falou, olha, de um jeito ou de outro, saindo da minha barriga ou adotando, eu vou ser mãe. Ela já deixou bem claro isso. Ela tá com quantos anos? A Vivi tá com 40 e alguns... 45 anos. 45. Ah, é por isso que ela tá já pensando na possibilidade de adoção, né? Anos. Ai, mas que linda. Nossa, eu dou uma força, coisa mais linda. Total. Isso. incrível. Total, não. Tá feliz, 45 anos, gente. Jamais eu diria 45 pra Vivi. Jamais. Jamais mesmo. Bom, vamos falar da outra bomba, gente. Qual? Lá vem. Nego do Borel. Meu. A gente já contou sobre a separação dele da Duda Reis, mas o negócio tá pesado. Vinheta. É novela mexicana ou é bomba? Já virou novela mexicana? Eu acho que vai ser bomba, amiga, porque... O negócio é pesado? Eu acho que o último... Eu não sei qual que pode ser o último episódio dessa história. Não vai ter por enquanto, né? É, porque... Não, vamos deixar como bomba. Tá virando série. Se a gente falar amanhã de novo, 3 dias seguidos, aí a gente coloca... Então, Pacheco, aquela nuclear... pesadona, porque o bicho vai pegar. Inclusive, eu tô achando que isso não é novela mexicana, já virou série, porque são vários capítulos diferentes. Tem temas. Olha lá. Obrigado. Nossa Senhora. Obrigado. Nossa Senhora. Opa, essa daí foi mais pesada ainda. Gente, é uma sequência de histórias que a gente vai contar pra vocês e que o negócio só piora. Hoje, inclusive, já tem mais uma novidade triste no meio desse rolo todo, e a única pessoa que tá se dando mal nessa história toda, ou bem por algum lado, é a Duda Reis. Porque cada hora é uma notícia nova e pesada contra o Nego do Borel. Pois bem, o que a gente tem para falar para vocês? Ontem foi divulgado pela Fábio Oliveira um áudio de uma youtuber chamada Lisa Barcelos, que era amiga da Duda Reis. Elas eram amigas, essa moça aí da direita na foto. É um áudio, gente, tão assim absurdo, baixo nível, que não dá pra gente reproduzir nem um segundo, porque é tanto palavrão e tantas coisas obscenas que ela fala da vez em que ela teve uma noite de sexo com o Nego do Borel, mesmo sendo amiga da Duda Reis. Da Duda, meu Deus, mesmo sendo amiga. Pois bem. E aí, ela falou um monte de baixaria, um monte de absurdos, falando lá sobre o Nego do Borel e tudo mais. A Duda, óbvio que ficou bastante balançada e ela estava quieta até então. E ela usou as redes sociais dela ontem na parte da tarde para falar, sim, é verdade, eu conheço a Lisa, e confirmou que ela já sabia dessa história de que o Nego tinha traído ela com a sua ex-amiga. Nossa Senhora. Essa foi uma das histórias que a gente tinha para compartilhar. Ontem, a Duda, depois de receber milhares de mensagens, ser citada em todos os veículos que cobrem o mundo dos famosos, em programas de televisão, ela gravou diversos stories chorando. Eu fiquei com muita pena dela e dando mais ênfase ao período desgastante que ela passou ao lado do Nego do Borel. Ela reforçando a ideia de que hoje ela tem consciência de que foi um relacionamento abusivo que ela viveu. E, inclusive, ele tratava ela de uma maneira em que fazia ela pensar que ela estava maluca, que ela estava errada. Mas a gente já falou sobre isso, inclusive, aqui no programa, né? Eu esqueci o termo agora, gaslighting. Gaslighting, eu acho que é o termo. Acho. Que é justamente fazer com que a pessoa ache que ela está errada o tempo todo, colocando a culpa nela. Exato, né? Exato. É coisa do relacionamento abusivo mesmo, né? E a Duda ficou nessa de tentar entender se ela realmente estava maluca, ela estava acreditando nessa história, até que ela conseguiu se desvencilhar. Pois bem, ela falou que ela vai à justiça, sim, colocar uma medida protetiva contra o Nego do Borel, porque ela tá tem... importunando ela? Então, ela não deu esses detalhes, mas ela tem medo
de que algo venha acontecer. Porque assim, atualmente ela não está no Rio de Janeiro. Ela está com os pais, se eu não me engano, no Paraná. Eu acho que é de lá a família dela. E ela está lá no Paraná, mas ela pretende voltar para o Rio para continuar trabalhando, porque afinal de contas ela é atriz, né? Fez Malhação na Globo e tudo mais. E foi dessa época que o Nego do Borel conheceu a Duda. Mas o Nego do Borel, gente, ele fez várias coisas. Inclusive, eu até pedi pro pessoal da produção separar a foto de uma moça aqui, que eu vou pegar o nome dela direitinho para falar para vocês, porque essa moça, ela pode estar grávida do Nego do Borel. Eita! Grávida de 8 meses. Nossa, já tá quase nascendo! Grávida de 8 meses. O nome dessa moça, deixa eu pegar aqui direitinho, é Kimberly. Raniele Kimberly. Tá aí a foto dela. A história, gente, é a seguinte. Os perfis de fofoca aí estão questionando a Kimberly se o bebê que ela tá esperando é do Nego do Borel. E aí, ela só respondeu nessa caixa de perguntas, né, que ela abriu no Instagram, às vezes sabedoria é apenas calar e observar. Pois bem. Mas ela nunca falou de quem é então, esse bebê. Tem um relato aqui no perfil do Gossip do Dia que a história teria sido da seguinte maneira. Teve uma vez que a Duda estava participando de uma ação social com o Nego do Borel. É isso. E a Kimberly chegou no local chamando o Nego, e na direct mandou para a Duda, ela mandou uma mensagem privada para a Duda falando que estava grávida do Nego do Borel. Ela fez isso, ela mandou essa mensagem. Pois bem, e se ela já está de 8 meses, esse bebê foi fabricado, né? Enquanto eles estavam juntos. Porque a Duda terminou agora no finzinho de dezembro. Agora, Foi agora no finzinho de dezembro. E aí, o perfil aqui, Gossip do Dia, fala que o Nego teria mandado um áudio para essa Kimberly xingando ela, acabando com ela. E a Kimberly ficou quieta na dela, nunca mais se manifestou, não foi falar mais nada com o Nego do Borel. Porém, a Kimberly está grávida de 8 meses. Ou seja, pode ser mais uma traição do Nego do Borel, só que dessa vez com uma consequência. Um filho. Esses dias mesmo, logo que ele tomou o pé na bunda da Duda, né, que a Duda saiu de casa, ele não fez uns stories aí com um amiguinho dele falando que ele morria de vontade de ser pai e tudo mais? Então, tem horas que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente deseja, né? Porque se for verdade, assuma, né? Exato, porque assim, vai ser filho de uma traição que está sendo exposta para o Brasil inteiro e que só está queimando o filme do Nego do Borel. A Anitta, que sempre foi amiga dele, já virou as costas para ele. Inclusive fez publicações nas redes sociais. Eu vi o post dela. Ficando do lado do Nego do Borel. Desculpa, do lado da Duda Reis. Da Duda, sim. Deixou o Nego de lado, porque não é a primeira vez, gente. Não é a primeira vez que o Nego... Não dá pra ficar passando a mão na cabeça do amigo que faz tanta bobagem. Exatamente. Né? Tem que colocar ele no lugar. Exatamente. Tentar pelo menos história, amigo, né? Teve até uma história de um ensaio que o Nego do Borel fez com a Anitta, super sensual e tudo mais. E a Anitta teria perguntado pro Nego do Borel, a Duda tá sabendo desse ensaio? Ele falou, claro, tá sabendo. Só que a Duda não sabia. E quando ela viu as fotos, ela ficou super chateada. Nossa, e na época, a Anitta disse que se manifestou, conversou com a Duda. Respeito não tinha ali mesmo. Zero respeito. Homem que não sabe respeitar a mulher, gente. Eu não sei ainda como tem mulher que tem vontade de ficar com esse homem. Mas enfim, para fechar essa história com chave de ouro, a Globo chegou sim a falar com o Nego do Borel. Queria o Nego do Borel no Big Brother 21. Tava tudo certo. Só que a Globo achou por bem desconvidar. Isso quem publicou foi o Léo Dias hoje. A Globo desconvidou o Nego do Borel porque entendeu que colocar ele dentro do confinamento seria menos entretenimento e mais dor de cabeça. Porque a gente, cada hora que passa, é uma história nova. E a gente está falando de casos de relacionamento. A gente não sabe se tem outras histórias mais pesadas aí que podem vir à tona. Mas a Globo desconvidou o Nego do Borel. O Nego do Borel é o Arthur Aguiar 2021, né? O ano passado a gente teve o Arthur Aguiar como um exemplo de boy lixo, exemplo de homem que não sabe respeitar uma mulher, porque afinal de contas traiu a Mayra Card com mais de 16 mulheres durante um casamento super curto, 2 anos e pouquinho. O Nego do Borel, pelo visto, acelerou a quilometragem aí nesse período que ele estava com a Duda. Triste pra ela, mas que bom que ela conseguiu se libertar. Que bom que ela conseguiu se libertar. Ó, que engraçada. Assim, é triste e engraçada ao mesmo tempo, tá, gente? A atriz Luma Costa, lá da Globo,
uma das melhores amigas de Marina Rui Barbosa, gente, ela quebrou o bumbum. Sim, ela quebrou o bumbum. O cóccix? Exato. Ela tá tirando sarro dessa situação. E olha que coisa doida. Ela estava nas Ilhas Maldivas com o marido dela e aí, de repente, escorregou, bateu ali o bumbum e ela escreveu desse jeito, gente, quebrei a bunda. Agora ela tá rindo dessa situação, mas ela tá aí fazendo todos os cuidados, o tratamento para que o cóccix volte ao normal, mas ela tá usando uma almofadinha de hemorroida pra curar a região. Olha, eu soltei uma gargalhada porque eu tenho lugar de fala, tá? Ah, é? Aconteceu comigo isso, em Bariloche, a gente foi esquiar. E a gente tentando lá com o snowboard, eu dei tanta bundada no chão. Foram tantas vezes a gente tá com o corpo quente, adrenalizado, nem percebe. Eu fui descobrir 1 ano depois que eu tinha quebrado o cóccix. Meu Deus! Você acredita? Quebrei o cóccix. Ele é pra ser bonitinho, assim, eu vi no meu raio-x depois, a coluna termina, né, que esse era o nosso antigo rabo, né, segundo a teoria da evolução, a coluna termina assim, o meu tava assim, ó. Ai, meu pai. Ele quebrou e calcificou totalmente dobrado, virou um L. Inclusive, no parto normal, era uma preocupação até, porque às vezes o osso tá lá e ele pode atrapalhar a saída do bebê. Meu Deus do céu, olha que coisa grave. Ah, é? Mas então, ninguém percebe, não tem como resolver, porque você não vai fazer uma cirurgia pra botar o cóccix no lugar, ele vai colar do jeito que ficou ali, vai ficar. Meu Deus do céu. Mas eu também tenho a bunda quebrada. Maravilhoso. Acontece, gente. Ó, e é de férias também. De férias. Essa história de férias é mais comum do que a gente imagina. Muito bom. Bom, vamos começar falando de qual assunto aqui? O que você quiser, amiga. Do Henry, da Marina, Você ou que qual manda. foi a outra bomba? Do Nego? Do Nego do Borel. 1 minuto e meio, não dá nem tempo direito. Bom, da Marina, o comentário da Sabrina eu achei tão engraçado. Ela falou sobre a separação da Marina. Achei os 2 rapazes tão parecidos que eu desconfio que ela não separou, ela confundiu. Boa! Gente, o comentário é muito bom. Parecem irmãos gêmeos, cara. Eles são muito parecidos mesmo, né? Agora, olha só, deixa eu ver se tem mais alguma da Marina. Eles são parecidos. São. Eu ainda prefiro o Xande. Os 2 são bonitões, né? Não é pra falar que não são bonitos, eles são sim. Tem algumas pessoas dizendo aqui que a Marina foi safadinha. A Val, por exemplo, tá dizendo que a Marina tem a síndrome de Electra. Igual na novela Império, que ela se relaciona com o imperador. Ela tem o típico canto da sereia. É você que tá falando, meu bem. A Eni Rodrigues está dizendo, ela e o Alexandre Negrão formavam um lindo casal. O noticiário sempre falava da família do Alexandre, que desaprovava a exposição da Marina, que por sua vez foi envolvida em um escândalo de traição. Na época da novela, como você lembrou. Muitos problemas para um recém-casal. Sem paciência, amor, cumplicidade, os muros são construídos e tudo acaba. Olha, realmente. Olha só. Né? A Helena está dizendo sobre a história do Henry, que a Fabiola, deve ser a Fabiola Hyper, né? Contou toda a história. Começou na noite anterior, numa casa noturna do agressor. Pediram para o Henry postar sobre a casa, ele negou e falou mal da casa. No dia seguinte, eles foram se vingar, como foi o delegado quem contou. Vixe. Olha só, então tem a ver com aquela história que a gente contou no programa de ontem, que ele tinha ido lá pra casa noturna e tudo mais. Sim, que deu aquele rolo todo. Amanhã vai continuar esse assunto, eu não tenho a menor dúvida. Não é @Gabi Perlini? Exatamente, @Regiane Tapia. Grande beijo, uma linda quarta-feira pra você.